Olá, minhas amigas e meus amigos. A partir de hoje, da aula 7, o nosso curso fica mais interessante porque deixamos de abordar apenas os textos do Velho Testamento e vamos entrar em muitos assuntos ligados diretamente à doutrina espírita. Falando hoje sobre a reencarnação no Velho Testamento, um assunto muito interessante. A reencarnação é a única lei divina que pode explicar o futuro e alimentar esperanças, pois é através dela que são facultados os meios do homem resgatar seus erros na pauta de novas provações. Lembrando que provações são experiências, não são castigos. A razão indica e os bons espíritos ensinam que a doutrina da reencarnação é altamente consoladora, porque através dela o homem compreende que Deus é justo, misericordioso e é a expressão mais elevada do amor e da bondade. A reencarnação já era conhecida e divulgada desde a antiguidade pelos hindus na Ásia, pelos egípcios na África, pelos hebreus no Oriente Médio, pelos gregos e romanos na Europa e na antiga França, pelos druidas, sim, os druidas lá de Kardec. Esse princípio era conhecido entre os hindus com o nome de metempsicose, porque eles acreditavam que o espírito do homem poderia voltar à Terra e animar o corpo de um animal e vice-versa. Vamos ver um pouco da reencarnação em alguns povos da antiguidade. Lá os Vedas falam mais ou menos assim: a imortalidade da alma e a reencarnação. Há uma parte imortal do homem que é aquela, ó Agni, que cumpre aquecer com os teus raios, inflamar os teus fogos. De onde nasceu a alma, umas vêm para nós e daqui partem, outras partem e tornam a voltar. O destino da alma, depois da morte, constitui o mistério dos renascimentos. Assim como as profundezas do céu se abrem aos raios dos astros, assim também os recônditos da vida se esclarecem à luz desta verdade. Quando o corpo entra em dissolução, se a pureza é que o domina, a alma voa para as regiões desses seres puros que têm o conhecimento do Altíssimo. Mas, se é dominado pela paixão, a alma vem de novo habitar entre aqueles que estão presos às coisas da terra. Todo renascimento, feliz ou desgraçado, é consequência das obras praticadas nas vidas anteriores. Krishna, mas é o que prega a doutrina espírita. A doutrina espírita, repetindo, é a síntese dos grandes ensinamentos do passado. Um deles é esse do grande avatar que foi Krishna. Mais uma frase de Krishna. Trazes em ti próprio um amigo sublime que não conheces, pois Deus reside no interior de todo homem. Olha, Deus está dentro de nós. Jesus falava isso, vós sois deuses. Porém, poucos sabem achá-lo. Aquele que faz o sacrifício de seus desejos e de suas obras, ao ser de que procedem os princípios de todas as coisas, obtém por tal sacrifício a perfeição, porque quem acha em si mesmo sua felicidade, sua alegria e também sua luz é um com Deus. Ora, fica sabendo, a alma que encontrou Deus está livre do renascimento e da morte, da velhice e da dor, e bebe a água da imortalidade. Essas frases estão no livro sagrado dos hindus, o Bhagavad Gita, que significa doce canção da imortalidade. Passando para o Egito, o destino do espírito humano tem duas fases: cativeiro na matéria e ascensão na luz. As almas são filhas do céu e a viagem que fazem é uma prova. Na encarnação, perdem a reminiscência de sua origem celeste. Cativas pela matéria, embriagadas pela vida, elas se precipitam como uma chuva de fogo com estremecimentos de volúpia através da região do sofrimento, do amor e da morte, até à prisão terrestre em que tu mesmo gemes, em que a vida divina aparece
parece-te um sonho vão. As almas inferiores e más ficam presas à terra por múltiplos renascimentos. Porém, as almas virtuosas sobem voando para as esferas superiores, onde recobram a vista das coisas divinas. Muito parecido com as palavras de Krishna, só que desta vez Hermes Trismegisto, o grande iniciado do Egito. Agora vamos para a Grécia. Vinde gozar vós que tendes sofrido, vinde repousar vós que tendes lutado. Pelos sofrimentos passados, pelo esforço que vos conduz, vencereis, e se acreditais nas palavras divinas, já vencestes, porque depois de longo circuito das existências tenebrosas, saireis, enfim, do círculo doloroso das gerações, e com uma só alma vos encontrareis na luz de Dionísios. Amai porque tudo ama. Amai, porém, a luz e não as trevas. Durante a vossa viagem, tende sempre em mira este alvo. Quando as almas voltam ao espaço, trazem como hediondas manchas todas as faltas de sua vida estampadas no corpo etéreo. E para apagá-las, cumpre que expiem e voltem à terra. Entretanto, os puros, os fortes vão para o sol dos Dionísios. Não, não é o livro dos Espíritos que nós estamos lendo. São frases de Orfeu, o grande iniciado da Grécia, milhares de anos atrás. Bem, vamos à Gália. Vamos ver o que os druidas falam sobre a reencarnação. Segundo as tríades, o livro sagrado dos druidas, a alma gera-se no seio do abismo, Anufum, e aí reveste as formas rudimentares da vida. Só adquire a consciência e a liberdade depois de ter estado por muito tempo imersa nos baixos instintos. Eis o que a tal respeito diz o cântico do bardo Talesino, célebre em toda a Gália. Existindo desde a antiguidade, no meio dos vastos oceanos, não nasci de um pai e de uma mãe, mas das formas elementares da natureza, dos ramos da bétula, do fruto das florestas, das flores das montanhas. Brinquei à noite, dormi pela aurora, fui víbora no lago, águia nas nuvens, lince nas selvas. Depois, eleito por Guion, o Espírito Divino, pelo sábio dos sábios, adquiri a imortalidade. Bastante tempo decorreu e fui pastor. Vagueei longamente pela terra antes de me tornar hábil na ciência. Então brilhei entre os chefes superiores. Revestido dos hábitos sagrados, empunhei a taça dos sacrifícios. Vivi 100 mundos, agitei em 100 círculos. Esse texto é a síntese da evolução do princípio inteligente, que germina no mineral, sonha no vegetal, desperta no animal e caminha no homem, segundo as palavras do gaulês Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, um dos clássicos da doutrina espírita. Portanto, nós podemos concluir que a reencarnação já era conhecida e aceita pela maioria das religiões daquela época, muito antes, inclusive, da Bíblia ser escrita. E no Velho Testamento, antes mesmo de te formar no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Profeta Jeremias, que nós já estudamos. Assim fala o Senhor Yahvé a esses ossos. Eis que vou fazer com que sejais penetrado pelo Espírito e vivereis. Cobrir-vos-ei dos tendões, fareis que sejais cobertos de carne e vos revestirei de pele. Porei em vós o meu Espírito e revivereis. Então sabereis que eu sou Yahvé. Profeta Ezequiel. Os teus mortos tornarão a viver, os seus cadáveres ressurgirão. Despertai e cantai, vós que habitais o pó, porque o teu orvalho será um orvalho luminoso e a terra dará luz às sombras. Isaías. Nu saí do ventre de minha mãe,
e nu voltarei para lá. Jó. Ainda Jó, na versão da igreja grega, afirma: quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Ainda que vivesse 2000 vezes 1000 anos e não visse o bem, porventura todos não vão para o mesmo lugar? Eclesiastes. Eu era um menino bom, dotado de uma boa alma. Como era bom, vim com um corpo incontaminado. Sabedoria. Tu, porém, irás em paz para teus pais, diz o Senhor, a Abraão mergulhado em profundo sono, ou melhor, em transe. Será sepultado numa boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amoreus ainda não está cheia. Tem muitas passagens no Velho Testamento que falam dessa terceira e quarta geração, né? Que você pagará os seus erros na terceira ou quarta geração. Significa que nós provavelmente fomos os nossos avós ou os nossos bisavós. Faça uma reflexão, procure informações de seus avós e de seus bisavós que você provavelmente se identificará muito com eles. Porque eu sabia que procedeste muito perfidamente e fosse chamado transgressor desde o ventre. Isaías. Bom, um comentário interessante. Como poderia um ser humano arcar com a acusação e ser considerado transgressor antes de nascer? Não há saída possível senão a de que ele vivera antes outras existências e nelas cometera erros e crimes. Já vinha para a vida na carne com culpas a resgatar como todos nós. Óbvio. Avançando um pouquinho, o conceito das vidas sucessivas foi rejeitado pela Igreja Católica do Concílio de Constantinopla, já no ano 553 da nossa era, por uma votação na qual a reencarnação perdeu por 3-2, placar bem apertado. No Novo Testamento, teremos a oportunidade de estudar muitas passagens mencionando a reencarnação de forma bem mais explícita. A gente, fazendo uma síntese dessa aula, a gente observa que a reencarnação, principalmente no Oriente, era muito bem aceita. E até no próprio Oriente Médio era bem aceita, né? Mas por questões de dogmas, principalmente da nova igreja que se fundava, da Igreja Católica, e dos preconceitos do judaísmo, acabou sendo banida do meio das religiões cristãs esse conceito da reencarnação. Lembrando que, nós veremos mais à frente, na época de Jesus, os fariseus aceitavam a reencarnação, mas eles não entendiam direito. Lembrando o célebre diálogo de Nicodemos com Jesus, né, sobre a reencarnação, e parece que Nicodemos não entendeu o que Jesus explicou para ele. Obrigado por ter chegado até aqui. Nosso próximo encontro nós vamos estudar a mediunidade na Bíblia, de forma mais detalhada, que nós possamos continuar avançando o nosso estudo, e desejo muita paz a todos.